Agora que já temos o sinal condicionado adequadamente, o próximo passo é converter o sinal por uma forma que o computador consiga entender. Isso é feito usando um conversor analógico para digital, ou simplesmente conversor AD. Então vamos ver agora então as especificações que um dispositivo DAC precisa ter e como isso afeta a aparência do sinal uma vez que ele está digitalizado. Existem inúmeras considerações a serem feitas, mas as três principais são a resolução, a taxa de amostragem e a faixa de tensão, que vem do inglês Resolution, Range e Rate, que seriam os três famosos R's da aquisição de dados. O primeiro abordado pela gente será a resolução. A resolução, basicamente, o que ela diz é o quanto o meu sinal digitalizado parece com o meu sinal analógico convertido. Ou seja, após o sinal analógico ser digitalizado, o quanto ele se parece com o sinal original. Nesse gráfico, vocês conseguem ver uma forma de onda analógica que foi adquirida de um sensor. Para digitalizar ela, nós precisamos quebrar a amplitude em diversos passos, sendo que esses passos basicamente são definidos pela resolução do meu dispositivo de aquisição de dados. E essa resolução do dispositivo de aquisição de dados, ela vem de forma proveniente da resolução, ou seja, do número de bits do meu conversor AD. Então é bem simples. Então, se eu tiver uma conta rápida para vocês, por exemplo, se eu tiver um conversor AD de 3 bits, qual é a conta que deve ser feita? Eu faço 2 elevado a 3, o que me garante 8 níveis de tensão. O 3 é justamente o número de bits que o meu conversor AD tem. Se eu tenho agora, por exemplo, um conversor AD de 6 bits, qual seria a conta? 2 elevado a 6. O que me dá a resposta que eu teria 64 níveis lógicos para poder digitalizar o meu sinal. Como vocês podem ver na figura, eu consigo ter uma precisão, uma representação muito mais fiel do meu sinal com 64 níveis lógicos. Então, qual é a conclusão que nós tiramos com isso? Que quanto maior a resolução, mais níveis lógicos eu tenho para representar o meu sinal e, consequentemente, melhor representado, mais próximo ele é do sinal original. Vamos ver agora então a importância da faixa de medição. Imagine que temos um conversor AD com uma faixa de entrada de menos 10 até mais 10 volts. E, por exemplo, estamos utilizando o conversor AD visto no slide anterior de 3 bits de resolução. Isso nos daria, como vimos anteriormente, uma representação de até 8 níveis lógicos de tensão, a qual o mínimo nível lógico de tensão de entrada que conseguiríamos detectar seria 2,5 volts, já que teríamos que dividir os 8 níveis lógicos de mais 10 até menos 10 volts. E para piorar, vamos supor que o sinal que estamos adquirindo seja entre menos 2 volts até mais 2 volts. Nesse caso, seria pior ainda, porque estaríamos usando apenas 2 níveis lógicos da minha resolução, o que daria utilizar apenas 20% da faixa do meu conversor AD. Para lidar com situações como essa, já vimos que uma das maneiras é fazer o condicionamento do sinal, que seria amplificar o mesmo para mais 10 e menos 10, para conseguir utilizar toda a faixa do meu conversor AD e inclusive toda a resolução. Mas uma outra maneira de fazer seria, por exemplo, mudar a faixa de aquisição no software para mais 2 e menos 2. Se fizermos isso, nós veremos, com essa última opção, que nós teremos também 8 níveis lógicos, porque agora os meus 8 níveis lógicos estão distribuídos exatamente no nível de tensão do meu sinal. Então essa é uma das maneiras que eu posso fazer via software uma amplificação. A taxa de amostragem é a frequência a qual nós medimos o sinal original. Quando nós convertemos nosso sinal analógico para digital, nós precisamos amostrar o sinal analógico em determinados níveis de tempo, para representar basicamente toda a sua característica. Observe que como a taxa a qual nós amostramos, ela interfere na nossa precisão e nossa representação, como vocês podem ver,
nós exploraremos com um pouco mais de detalhe esse conceito de taxa de amostragem e por que ela interfere tanto na representação do meu sinal. Esse fenômeno acontece porque quando nós adquirimos um sinal analógico, nós adquirimos um sinal contínuo, um sinal que contém infinitas amostras. E quando convertemos ele para o domínio do digital, ou seja, quando nós pegamos amostras discretas para poder representar o sinal, nós representamos com finitas amostras. Ou seja, quanto mais rápido nós amostrarmos, mais pontos teremos e melhor representado esse sinal será. E se nós não realizarmos a amostragem de forma rápida o suficiente, nós encontraremos um problema conhecido como aliasing. A taxa de amostragem, então, é a taxa a qual adquirimos amostras, mas também é a faixa a qual o conversor analógico digital atua. Como você pode ver no gráfico de cima, nosso sinal é adequadamente amostrado e nós podemos ver que tanto a forma dele quanto a frequência do sinal está correta. Quando o sinal não é adequadamente amostrado, ou é amostrado em uma taxa muito baixa, o aliasing pode ocorrer, a qual ele não representa a frequência do sinal verdadeiro. O teorema de Nyquist é o teorema a qual podemos seguir para prevenir que ocorra o aliasing no nosso sinal. O teorema de Nyquist ele diz que nós devemos amostrar com pelo menos 2 vezes da frequência da maior componente do meu sinal. Ou seja, se o meu sinal possui uma frequência de 20 kHz, eu tenho que amostrar no mínimo a 40 kHz. Só que embora esse conceito eu consiga amostrar e representar a frequência do meu sinal fielmente, eu não consigo garantir que a forma dele será representada de maneira correta, de maneira precisa. Para garantir que eu vou amostrar e vou ter tanto a frequência quanto a forma do meu sinal representada de maneira fiel, eu tenho que ter uma amostragem de pelo menos algo entre 5 a 10 vezes a maior componente de frequência do meu sinal. Vamos agora então exemplificar tudo isso. Assuma que nós estamos tentando medir um sinal, uma onda senoidal, de 100 Hz. Primeiro, nós tentaremos amostrar na mesma frequência do sinal, ou seja, vamos amostrar a 100 Hz. De acordo com o teorema de Nyquist, nós sabemos que essa frequência, essa taxa de amostragem, não é rápida o suficiente para representar a frequência do nosso sinal. Ou seja, se o nosso frequência do sinal é exatamente 100 Hz e nós estamos medindo exatamente a 100 Hz, nós teremos, na verdade, a representação de uma linha reta. E isso, obviamente, não é o que queremos representar, nem quando falamos da forma de onda, nem quanto à frequência. O próximo passo, vamos agora então tentar representar, vamos amostrar a 200 Hz. Note que amostrando a 200 Hz, que seria exatamente 2 vezes a frequência do nosso sinal, nós conseguimos amostrar rápido o suficiente para representar a frequência do nosso sinal. No entanto, o nosso sinal senoidal não parece um sinal senoidal, ele parece uma onda triangular. Então, essa amostragem não é rápida o suficiente para representar a forma do nosso sinal. Então, finalmente, vamos fazer a última amostragem em 1 kHz, que é exatamente 10 vezes a frequência do nosso sinal. Usando essa amostragem, nós podemos ver que ele representa uma onda senoidal, e nós podemos ver que, usando o teorema de Nyquist e as orientações da ENI de usar uma taxa de amostragem de 5 a 10 vezes a frequência original do sinal, se possível maior, com isso nós conseguimos ter exatamente a frequência do sinal representada, assim como a forma do sinal original.